Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre chefia de Estado e chefia de governo. Qual é a diferença entre ambas? Esse tema é muito comum em editais da Polícia Civil e para ilustrar, inclusive, eu vou trazer uma questão cobrada em 2019 num concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Antes de compreendermos esse assunto, peço uma gentileza. Se você não é inscrita, não é inscrito, se inscreva no canal. Ajude o canal a crescer, canal que está só começando, mas que toda semana leva para você 3 vídeos de direito constitucional. Bom, a questão que eu vou usar como referência é essa. Foi cobrada em 2019, como eu disse, no estado do Espírito Santo. Na estrutura do Poder Executivo, verifica-se a existência de duas funções primordiais diversas, quais sejam a de chefe de Estado e a de chefe de governo. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. O chefe de governo representa o país nas suas relações internacionais, bem como corporifica a unidade interna do Estado. B. O chefe de Estado exercerá a liderança da política nacional pela orientação das decisões gerais e pela direção da máquina administrativa. C. Tanto no presidencialismo como no parlamentarismo, ocorre a acumulação dessas funções, chefe de governo e chefe de Estado, em uma única pessoa. D. O texto constitucional brasileiro expressamente adotou o presidencialismo, proclamando a junção das funções de chefe de Estado e chefe de governo a serem realizadas pelo presidente da República, prevendo-as no artigo 84 da Constituição. E, por fim, letra E. Em alguns países, a função de chefe de governo é exercida pelo monarca e a de chefe de Estado pelo primeiro-ministro que chefia o gabinete. Uma questão interessante, uma questão que é um pouco distante, talvez, do que a gente está acostumado, porque de longa data adotamos no Brasil o modelo presidencialista, então a gente não se preocupa tanto com essa diferença entre chefia de Estado e chefia de governo. Mas, para você entender, você precisa compreender algumas nuances de sistemas de governo, e basicamente existem dois: parlamentarismo e presidencialismo. Você notou, inclusive, que a questão menciona um e outro. E olha, para compreender, a gente parte do parlamentarismo. No parlamentarismo, a gente tem o poder executivo de um lado e o poder legislativo de outro. Mas veja que esses dois poderes se tocam em certa medida. Você percebe ali uma área de contato entre poder executivo e poder legislativo. Bom, do poder legislativo saem os parlamentares, saem as pessoas responsáveis pela criação das leis. Do poder executivo, lá no modelo parlamentarista, sai um chefe de Estado, uma pessoa que faz a representação do país nas relações internacionais. E desta área de contato entre executivo e legislativo, aí no centro, sai o chefe de governo, que é um parlamentar responsável pela condução dos assuntos políticos internos. Esse modelo parlamentarista é o modelo adotado, por exemplo, na Inglaterra, de longa data, onde temos uma rainha que exerce a chefia de Estado, fazendo a representação do país perante a comunidade internacional, e um chefe de governo, que é um parlamentar, ou seja, uma pessoa vinda do poder legislativo, com a atribuição de exercer a condução da administração pública interna. Este chefe de governo, então, conduz os assuntos políticos do país. Então, de largada, você percebe que no parlamentarismo, a chefia de Estado e a chefia de governo são exercidas por pessoas diferentes. A chefia de Estado é exercida por uma pessoa que vem do poder executivo, ao passo que a chefia de governo é exercida por alguém que vem do parlamento. De novo, se você pensar no modelo inglês, fica muito fácil pensar. A rainha, ela não cuida dos assuntos internos, ela não está muito preocupada, então, e aqui é força de expressão naturalmente, com questões como desemprego, inflação, porque isso está no domínio do chefe de governo. Cabe a ele cuidar desses assuntos. O sistema parlamentarista, ele é muito interessante, ele tem inclusive algumas figuras como voto de confiança, voto de desconfiança, que eu não vou explicar agora porque não é o objeto daquela questão. Você fica então com essa primeira
percepção. No parlamentarismo, a gente tem uma pessoa que exerce a chefia de Estado e outra que exerce a chefia de governo. Agora, no presidencialismo, que é o modelo brasileiro, inclusive, existem dois poderes que não se tocam formalmente. Você tem o poder executivo de um lado e o poder legislativo de outro. Você percebe que aqui não há aquela área de contato como havia lá no parlamentarismo. E disso decorre que, do poder legislativo, sairão parlamentares, pessoas que são eleitas para um propósito específico, uma função típica, que é a de criar as leis. É claro, né, os poderes têm funções atípicas, mas aqui eu quero me concentrar apenas na típica. E a típica do poder legislativo é basicamente criar as leis. Agora, lá no Poder Executivo, teremos uma pessoa que vai exercer a chefia de Estado e também a chefia de governo. Uma pessoa, então, que vai personificar a representação do país nas relações internacionais e que também vai conduzir os assuntos da política interna. E essa pessoa é, obviamente, como todos intuem, o presidente da República. Uma pessoa, então, que acumula ambas as funções, chefe de Estado e chefe de governo. Veja então, aqui no Brasil, se temos um problema com desemprego, se temos um problema com inflação, se temos um problema interno, as pessoas vão discutir lá com o presidente da República. E da mesma forma, se as relações internacionais estão enfraquecidas, os olhos se voltam para o presidente da República, porque no Brasil, no modelo presidencialista, o presidente da República exerce tanto a chefia de Estado quanto a chefia de governo. Então essa é a principal diferença entre o modelo parlamentarista e o modelo presidencialista. E a partir daí, tenho para mim, a gente consegue responder aquela questão. Veja só a letra A de novo. O chefe de governo representa o país nas suas relações internacionais, bem como corporifica a unidade interna do Estado. Não, isso é falso. Por quê? Porque o chefe de Estado representa o país nas suas relações internacionais. Letra B. O chefe de Estado exercerá a liderança da política nacional pela orientação das decisões gerais e pela direção da máquina administrativa. Também está errado, porque este é o chefe de governo, aquele que olha para a condução dos assuntos de política interna, aquele que move a máquina administrativa numa perspectiva nacional, então. Letra C. Tanto no presidencialismo como no parlamentarismo ocorre a acumulação dessas funções, chefe de governo e chefe de Estado, em uma única pessoa. Não, né? Esta aqui está bem tranquila. A gente viu que no parlamentarismo as atribuições são separadas. Uma pessoa exerce a chefia de Estado, outra a chefia de governo. No presidencialismo, contudo, uma única pessoa exerce as duas. Mas a letra C, tal qual criada, está errada, né? E a letra D? O texto constitucional brasileiro expressamente adotou o presidencialismo, proclamando a junção das funções de chefe de Estado e chefe de governo a serem realizadas pelo presidente da República, prevendo-as no artigo 84 da Constituição. Bom, está muito claro que o Brasil adotou o modelo presidencialista. E ele faz isso naturalmente no artigo 84, quando fala de presidente da República. E o presidente da República, como eu expliquei, ele exerce ambas as atribuições de chefe de Estado e chefe de governo. Inclusive, já eu vou mostrar para vocês o artigo 84 e vou pegar uma atribuição de chefe de governo e uma de chefe de Estado para tirar a prova. Essa alternativa aí é a verdadeira. De fato, o texto constitucional brasileiro expressamente adota o presidencialismo, um modelo onde uma pessoa exerce tanto a chefia de Estado quanto a chefia de governo. E a letra E? Por que ela está errada? A letra E falou assim: em alguns países a função de chefe de governo é exercida pelo monarca e a de chefe de Estado pelo primeiro-ministro que chefia o gabinete. Não, não é assim. É o contrário. O modelo inglês é o modelo parlamentarista mais tradicional de todos. A gente tem a função de chefia de Estado sendo exercida pela monarca e a chefia de governo exercida por um parlamentar que ocupa
o cargo de primeiro-ministro. Pessoal, até existem modelos diversos de parlamentarismo, mas o clássico é esse. E é com base neste modelo inglês que eu respondi a pergunta, né? Então a letra D, de fato, é a letra verdadeira. E para não restar dúvida, dá uma olhada aqui no artigo 84. Comigo. Eu só copiei um fragmento do artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República fazer tudo o que ali está. E veja, quando a gente dá uma olhada nesta atribuição aqui, ó, exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal, naturalmente a gente está falando de uma atribuição do chefe de governo, presidente da República, então, conduzindo os assuntos internos da política. De outro lado, quando a Constituição fala que cabe ao presidente manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos, ou então celebrar tratados, convenções e atos internacionais, a Constituição está atribuindo para o presidente uma função de chefe de Estado, porque aqui eu estou falando de representação do Estado nas relações internacionais, de um diálogo do país no âmbito internacional. Fosse o modelo inglês, a gente teria primeiro-ministro exercendo isso aqui e chefe de Estado, ou rainha, exercendo essas atribuições de baixo. Espero que você tenha entendido, né? Se você quiser, eu faço um vídeo bem legal explicando de forma detalhada sistemas de governo, formas de governo, tem muita coisa legal para explorar, mas essa diferença, chefia de Estado e chefia de governo, espero que esteja bem esclarecida para você. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, isso ajuda muito, muito o canal. Grande abraço, até o próximo vídeo de Direito Constitucional.